pingando pelo mundo. Olha essa visitante aqui. Ela estava aqui embaixo de uma caixa d'água que estava virada, né? Cabeça para baixo para evitar mosquito da dengue. E ela estava aqui dormindo tranquilamente nesse montinho de corpo réptil. Então, e tá aqui no tempo dela. Eu que vou ter que tirá-la daqui porque ela não quer sair não. Então é isso aí. Vou tirar com calma e botar no lugar apropriado. Um abraço para todos.